fazer então uma oração para a gente começar, né? Paizinho amado, Paizinho querido, muito obrigado, Senhor, por mais uma vez o Senhor nos permitir estarmos aqui, Senhor, reunidas, Senhor, diante de Ti, reunidas com o nosso coração, Pai querido, aberto para receber do Senhor tudo aquilo que o Senhor quer nos falar hoje, Senhor, tudo aquilo que que o Senhor quer nos ensinar no dia de hoje. Pai, abençoe cada mulher que está aqui, Senhor, e aquelas que não puderam vir, não puderam participar, Senhor, aquelas que irão assistir a reunião mais tarde, Senhor, cada uma, Pai, fala com elas, conosco, Deus, de uma maneira muito especial, Senhor. Pai, nós abrimos nosso coração diante do Senhor e nós pedimos que o Espírito Santo venha estar trabalhando na nossa mente, nos trazendo entendimento, clareza, Senhor, na Tua palavra, Deus. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Meninas, tem alguma de vocês quer falar sobre como está sendo os estudos, como está sendo o grupo, como está o coraçãozinho de vocês no nosso jejum de Daniel, que a gente está se preparando? Podem ficar à vontade, abrir o microfone, falar, não fiquem com vergonha. Talvez algumas não conseguem falar que estão na janta ou dando banho nos filhos, né? Mas se quiser chamar a gente no privado, ou mesmo colocar lá no grupo, né? O que o Senhor tem falado no coração de vocês, né? Durante esse tempo de grupo, e, né, as ministrações, as reuniões, o estudo, fiquem à vontade, meninas. Isso é muito bom quando a gente também tem um feedback, né, para saber como a gente está, como está indo, o que a gente pode melhorar, né, e saber o que o Senhor está fazendo na vida de vocês. Amém, meninas? Hoje nós vamos ler Romanos capítulo 4, e a versão da Bíblia que eu uso, né, é a NVT. Vamos lá, então. Do ponto de vista humano, Abraão foi o fundador de nossa nação. O que descobriu ele? Se suas obras o tivessem tornado justo, ele teria motivo para se vangloriar, mas não perante Deus, pois as Escrituras dizem: Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. O salário daquele que trabalha não é um presente, mas um direito. Contudo, ninguém é considerado justo com base em seu trabalho, mas sim por meio de sua fé em Deus, que declara justos os pecadores. Davi também falou a esse respeito quando escreveu a felicidade daqueles que são considerados justos sem terem trabalhado para isso. Como são felizes aqueles cuja desobediência é perdoada, cujos pecados são cobertos. Sim, como são felizes aqueles cujo pecado o Senhor não leva mais em conta. Por acaso essa bênção é apenas para os judeus ou se estende também aos gentios incircuncidados? Já dissemos que Deus considerou Abraão justo por meio de sua fé. Mas como isso aconteceu? Ele foi considerado justo somente depois de ter sido circuncidado ou antes disso? Está claro que foi antes de ele ser circuncidado. A circuncisão era um sinal de que Abraão já possuía fé e de que Deus já o havia declarado justo, mesmo antes de ele ser circuncidado. Portanto, Abraão é o pai daqueles que têm fé, mas não foram circuncidados. Eles são considerados justos por causa de sua fé. E Abraão também é o pai daqueles que foram circuncidados, mas somente se tiverem o mesmo tipo de fé que Abraão tinha antes de ser circuncidado. Vamos até aqui, amiga, até o 11. Como eu não tenho um lugar assim, né, específico para a gente parar, vamos até aqui para a gente analisar um pouquinho esses versículos? Sim.
Até o 12 nós fomos, então, né? Isso. A gente começa aqui novamente, né, com Paulo citando novamente Davi. A gente viu isso ali no capítulo 3, né? Onde ele fez algumas citações de alguns versículos, de alguns salmos, né? E também acho que de Gênesis. Não, aqui ele está fazendo também uma citação sobre Gênesis, aqui sobre Abraão, e também sobre Salmos também, Salmos 32, 1 e 2, tá? Essa citação que Paulo faz aqui, como são felizes aqueles cuja obediência é perdoado, cujos pecados são cobertos. Sim, como são felizes aqueles cujo pecado o Senhor não leva mais em conta. Então, aqui, Paulo tá explicando, mais uma vez, continuando ali do 3, né, explicando sobre a fé, e não sobre a circuncisão. Como eu expliquei no estudo passado, a gente está falando aqui de um povo escolhido, onde ele era circuncisado, e aí a gente viu a questão que os judeus, né, eles muitas vezes ficavam questionando por que os gentios também não teriam que ser circuncidados, né, para serem salvos. E aqui Paulo está falando que a salvação não vinha por causa da circuncisão, né, e pela fé. Então a gente vê aqui, olha, Abraão, fundador da nossa nação, que é o pai da fé, né? Conhecido como pai da fé na palavra, o que descobriu ele? Se suas boas obras tivessem tornado ele justo, ele teria motivo para se vangloriar. Então, assim, se fosse por conta das obras dele, daquilo que ele fazia, então ele teria motivo para se vangloriar, né? Mas não perante Deus. Pois as escrituras dizem, Abraão creu em Deus, e assim foi considerado justo. Então, ele só foi considerado justo porque ele creu, não porque ele tinha sido circuncidado, né? Então, a gente vê aqui, e aí fala assim, o salário daquele que trabalha não é um presente, né? É um direito, porque você trabalhou por aquilo, então você tem direito de receber. Contudo, ninguém é considerado justo com base no seu trabalho. Então, assim, não é porque você é trabalhador, né? Vamos colocar aqui pra gente, não é porque você é trabalhador que você é justo. Porque não é pelo trabalho que se justifica, né? É pela fé. E aí, tá, o salário daquele que trabalha não é um presente, mas um direito. Contudo, ninguém é considerado justo com base em seu trabalho, mas assim por meio da sua fé em Deus, que declara justo os pecadores. Então, a partir da fé, é que eu sou justificado perante Deus. Nós vimos isso lá no 3 e continuamos aqui novamente. E aí, Davi, né, fala a respeito disso e escreve que feliz é daqueles, né, a felicidade é daqueles que são considerados justos sem terem trabalhado para isso. Então, não é pelo que eu faço, não é pelo quanto eu faço para o Senhor que eu sou considerado justo. Eu posso fazer muito. A gente vem batendo nessa tecla há alguns dias já, que não é a questão do fazer, porque nós passamos durante muitos anos, né, entendendo, achando que é por muito fazer, porque eu estou fazendo a obra de Deus. E às vezes você está aí cheíssima de afazeres daquilo que Deus mandou você fazer. Que você está fazendo tanta obra de Deus, achando que você vai ser justificado por isso. E você não é justificado por isso, você pode estar lá, ó, trabalhando e não ser justificado por isso. Né? Como aqui nós acabamos de ler. Você é porque você trabalha que você vai ser justo? Não. É pelo meio da fé. Então a gente pode fazer trabalhos sem ter fé. Dá para entender isso? Que dá para a gente separar essa questão da gente estar lá só atendendo demandas, né, que nós colocamos assim, entre aspas, obras de Deus. Eu estou fazendo a obra de Deus, mas eu posso estar fazendo isso com outras intenções, ou até mesmo por engano. Eu não ouvi, eu aprendi que era assim. Eu aprendi que eu tenho que fazer para ser justificado diante de Deus, para que Deus me ame. E você não precisa fazer nada, absolutamente nada que você fizer vai fazer Deus te amar mais ou menos. Nada, porque não é pelo que você faz, é pela fé nele que você é justificado.
Entende? Então, assim, às vezes nós estamos correndo atrás de tantas demandas, né? E muitas vezes, né, quando a gente está acostumado a esse ritmo, a gente, quando o Senhor nos para, porque eu vou já te falar, né? Se você tiver nessa demanda desenfreada na obra de Deus, fazendo aquilo que Ele nem mandou você fazer, porque você achava que você ia ser justificado pelo aquilo que você faz, em nome de Jesus, o Senhor vai te parar. E quando Ele te parar, Ele vai pedir para você parar, para você entender que não é sobre Marta apenas, mas é sobre Maria e estar aos pés do Senhor como filha. E aí ser pontual nas coisas que Ele quer que você seja pontual, porque Ele te chamou, Ele nos chamou para fazer parte desse exército que Ele tem levantado, sim, para um tempo, para uma batalha, mas para coisas específicas, porque nós estamos num tempo onde nós precisamos ser específicas, pontuais, certeiras, sabe? Nós somos a flecha e Ele é ele é o ele é aquele que vai enviar a flecha, é o Senhor. Então, que nós possamos ser certeiras, mas para que a gente seja certeiras, nós precisamos parar e perguntar, Senhor, onde o Senhor quer que eu esteja agora? O que é que o Senhor quer que eu faça agora? Eu estou aqui para te ouvir, ouvir a tua voz, para saber aonde atuar nesse momento, aonde o Senhor me quer nesse momento. E não ficar tirando flechas para todo lado, e vou, e isso, e faço aquilo, e faço 1000 coisas dentro da igreja, achando que eu estou agradando a Deus. E muitas vezes você não está agradando a Deus com tantos afazeres. Entende? Ao invés de, às vezes, você ser, sabe, pontual em uma coisa só. Porque, às vezes não. É uma certeza que eu vou falar aqui agora. Aquilo que o Senhor mandar você fazer, aonde Ele te quiser, vai fluir. Às vezes você está em tantos lugares e as coisas não estão fluindo e você não sabe por quê. Aí você pensa que você está desagradando a Deus, ou às vezes você está fazendo uma demanda por conta de homens. Lembra que nós lemos lá que nós estamos aqui para agradar a Deus e não a homens, né? Lembra? Eu não lembro se foi no primeiro, eu não lembro. Eu sei que há uns dias atrás nós falamos sobre isso, que nós estamos aqui para agradar a Deus e não a homens, porque os homens eles colocam muitas expectativas a nosso respeito. E às vezes expectativas, né? Que nós nos sentimos talvez ali na urgência de atender. Mas eu não tenho que atender a expectativa do homem, eu tenho que atender a expectativa de Deus. E muitas vezes eu vou acabar desagradando ao homem, as pessoas que estão ao meu redor, que tá com essa expectativa sobre a minha vida, de tantas demandas, porque eles acham que eu preciso fazer isso, isso e aquilo, quando o Senhor está falando para mim, filho, eu preciso de você aqui, nisso aqui. E atender a expectativa do Senhor e agradar ao Senhor e o coração dele, mesmo que isso faça eu desagradar as demandas, as pessoas que estão ao meu redor, tá? Então, não é por trabalho, é por fé, é por crer, é fazendo a vontade do nosso Pai, tá? Então, assim, tendo esse entendimento, porque são felizes aquele, né? Porque, assim, a desobediência vai ser perdoada, os pecados vão ser perdoados daqueles que são considerados justos diante do Senhor, né? Sim, são felizes aqueles cujo pecado o Senhor não leva mais em conta. Porque quando nós fomos justificados através do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, então os nossos pecados foram justificados. Nós fomos justificados. Porque nós passamos a crer que só Ele é o nosso Senhor. Que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E não tem outro caminho ao Pai senão por Ele. Né? Então a gente continua aqui vendo aqui a questão da circuncisão e incircuncisão. Por acaso essa bênção é apenas para os judeus ou se estende também para os incircuncidados? Já dissemos que Deus considerou Abraão justo por meio da fé. Mas como isso aconteceu? Ele foi considerado justo somente depois de ter circuncidado? Não, ele foi considerado justo antes, porque ele creu antes, né? Então, a circuncisão, ela era um sinal de que Abraão já possuía a fé. A circuncisão foi feita aqui, quando o Senhor pediu para Abraão, para que uma aliança acontecesse entre Abraão e Deus, e todo o povo de Abraão,
né? Toda a descendência ali de Abraão, todos os homens, né, que foram circuncidados. Então era para uma aliança, mas essa aliança só pôde acontecer depois que Abraão obedeceu e creu. Não é? Lembra da história? Sai da tua terra, da tua parentela, vai para um lugar que eu te mostrarei. Então, primeiro ele creu na palavra do Senhor. Primeiro ele obedeceu a palavra do Senhor. E aí, depois de tanto tempo lá, e a gente, né, vai continuar vendo aqui quanto tempo, tantas coisas aconteceram, e Abraão continuou crendo na promessa, continuou crendo no Senhor, na palavra dele. Então, não foi pela circuncisão, não foi, né, pelas demandas, foi por conta da fé. Tá? Podemos continuar no 13. A promessa de que Abraão e seus descendentes herdariam toda a terra não se baseou em sua obediência à lei de Deus, mas sim no fato de ele ter sido considerado justo quando teve fé. Portanto, se a herança prometida é apenas para aqueles que obedecem à lei, a fé é desnecessária e a promessa anulada, pois a lei traz ira sobre aqueles que tentam obedecer a ela. A única forma de não quebrar a lei é não ter lei nenhuma para quebrar. É por isso que a promessa vem pela fé, para que ela seja segundo a graça, e assim alcance toda a descendência de Abraão, não somente os que vivem sob a lei, mas todos que têm fé como a teve Abraão. Como a que teve Abraão, pois Isso. ele é o pai de todos que creem. Continuar? Não, para um pouquinho aqui, só para a gente falar um pouquinho aqui, depois a gente continua o restante. Aqui a gente continua falando, né, da promessa que Abraão e seus descendentes herdariam, né, toda a terra, não se baseou em sua obediência à lei. Por quê? Aqui nem existia a lei ainda de Moisés, né, a lei que os judeus seguiam, né, e ouviam. Então, assim, não foi por causa da obediência à lei, né, foi por causa da obediência a Deus, tá? Que fique bem claro. Foi por conta da obediência a Deus e não à lei. Portanto, se a herança prometida é apenas para aqueles que obedecem à lei, a fé seria desnecessária, né? Porque aqui está falando da obediência à lei. Então, se fosse isso, a fé seria desnecessária, porque você obedecendo à lei, lembra que a gente trouxe a lei como a palavra de Deus a semana passada para gente? Hoje é quarta? Quarta, lá. Segunda-feira, então, lembra que a gente falou, colocando para os nossos dias, nosso tempo, nós temos aqui um manual que é a Bíblia. E o que nós comentamos aqui, que não adianta a gente ler 1, 2, 3, 10 vezes a Bíblia se a gente não aplicar a nossa vida cotidiana, né? Não vai adiantar. Então, assim, e se fosse, né, que nem no caso aqui está falando da lei, né, daquilo que os judeus foram aprendendo ao longo do tempo, foram ensinados, desde criança eles eram instruídos, né, na lei. A gente vê aqui que Paulo, ele está sempre citando, desde o versículo, capítulo 3, a gente vê ele citando Salmos, ele citando aqui Gênesis, porque ele está falando agora de Abraão, né? Então ele está citando Gênesis. E ele está fazendo isso porque era uma prática rabínica. Os rabinos faziam isso, né? Quando eles iam falar algo, eles citavam os Salmos, ou também algum outro profeta, algum outro versículo, né, dali do Antigo Testamento, para falar aquilo que eles queriam. Então, por isso, e a gente sabe, a gente já vem estudando um pouquinho aí sobre a vida de Paulo desde lá de Atos, que Paulo cresceu estudando a lei, né? Estudando muito, muito a lei. Ele foi crescendo aos pés de Gamaliel, que era um estudante da lei, né? Então, é por isso que a gente vê dessa forma. E aí, no versículo 14, no versículo 15, fala assim: pois a lei traz ira sobre aqueles que tentam obedecer a ela. A única forma de não quebrar a lei é não ter lei alguma para quebrar. É por isso que a promessa vem pela fé, para que ela seja segundo a graça, entende? Segundo a graça, e não segundo a lei. Então,
É por isso que a promessa vem pela fé, para que ela não seja para que ela seja segundo a graça e assim alcance toda a descendência de Abraão, não somente os que vivem pela lei. Entende agora? Mas todos que têm fé, como Abraão teve. Então agora a gente pode entender por que nós somos parte. Eu quero que você, que nunca pensou nisso antes, eu quero que você pense, abra sua mente um pouquinho agora e pense o seguinte: nós, eu e você, somos descendentes de Abraão. Nós fazemos parte dessa grande família dos herdeiros de Abraão. Você já parou para pensar que Abraão, mesmo depois que morreu, ele continuou recebendo a promessa, e promessa, e mais promessa, e até hoje? Você imagina quando nós nos encontrarmos lá na glória e falarmos, nós somos os teus filhos? Imagina a multidão que ele vai olhar assim, né? De repente, Jesus chamar ele do ladinho e falar, Abraão, vem aqui, meu amigo. Né? O Senhor chamar ele e falar, vem aqui, meu amigo, deixa eu te mostrar. Ai, olha, deu até um arrepio agora. Deixa eu te mostrar, Abraão. Tá vendo essa multidão aqui? São teus herdeiros, é a promessa. É a promessa. A promessa sobre a tua vida. Então, assim, nós somos a promessa de Abraão. Entende? Porque nós, não somente os que vivem na lei, né, foi dado esse direito, mas a todos aqueles que creem. Então, se eu creio, se você crê, nós somos a promessa de Abraão, nós somos parte dessa promessa. Ele continuou recebendo a promessa. Entenda que se você crê, entenda que se você fizer o que é reto aos olhos do Senhor, entenda que se você tiver uma fé firme, inabalável no Senhor, a sua descendência vai continuar recebendo a promessa de Deus sobre a tua casa, sobre a sua descendência, e algum dia você vai poder ouvir do Senhor, olha, isso daqui continua sendo a sua promessa, lembra que eu te prometi lá, filha, no seu quarto, lembra que eu te prometi e você me obedeceu, lembra quando você me ouviu a minha voz, lembra desse dia, filha, lembra quando você teve fé, quando todos ao seu redor não tiveram. Lembra quando eu falei que eu ia fazer isso com você e você acreditou em mim, filha? Tá aqui, ó. Tudo isso aqui faz parte daquele dia que você creu, faz parte daquele momento que você obedeceu, que você se posicionou, que você se levantou, que você foi minha guerreira. Isso aqui tudo, filha, faz parte daquele momento, daquela tua decisão de ter fé em mim. É muito maravilhoso, né, gente? Eu não sei se vocês já tinham parado para pensar nisso, mas é muito interessante, é muito maravilhoso, né? Eu gosto de ir um pouquinho além aí, tá? Então, por isso que eu falo, não sei se o Senhor vai chamar Abraão lá, mas eu acho que vai. Eu espero que ele vá, né? E se ele me chamar, eu mesmo chamar. Vem, pai Abraão, vem aqui para a gente conversar um pouquinho. Eu faço parte da promessa, porque você creu. Porque você creu lá no início, você obedeceu ao Senhor. Por causa disso, nós herdamos, né, também aí. Então, é maravilhoso. E a gente vê aqui, nós vamos falar mais um pouquinho aqui, ó. Isso aconteceu porque Abraão creu no Deus que traz os mortos de volta à vida e cria coisas novas do nada. Então, assim, olha só, isso aconteceu por quê? Porque ele creu que o Senhor, né, quando aconteceu lá a situação, né, dele com Isaac, onde o Senhor pediu para, né, sacrificar Isaac, ele estava sacrificar a promessa, era a promessa que o Senhor tinha dado para ele, né? E ele simplesmente provavelmente ele pensou assim, bom, ou o Senhor vai prover o cordeiro, ou o Senhor vai ressuscitar meu filho, mas eu creio que ele não vai me tirar a promessa, porque aquilo que ele prometeu. Então é por isso que Abraão é chamado do pai da fé. Por esse motivo, porque ele creu em todo o tempo, a gente não vê ele questionando o Senhor, ele só cria, e quando mesmo o próprio filho questiona ele, vira, pai, mas cadê o cordeiro? Nós estamos subindo, a lenha está aqui, eu estou aqui, o Senhor está aqui, e o cordeiro.
Então, você consegue pensar nisso, né? Isaac, né? Começa a pensar no seu filho aí, olhando para você, ó, mãe, eu tô aqui, você tá aqui, a lenha tá aqui, mas o que nós vamos, né, oferecer? E aí Abraão vira para o filho e fala assim: o cordeiro Deus proverá. Será que nós estamos prontos para falar o cordeiro Deus proverá? Mesmo nessas situações mais difíceis, né? E aí, olha, mesmo quando não havia motivo para ter esperança, mesmo não tendo motivo para ter esperança, será que nós vamos continuar crendo que Deus proverá o cordeiro? Né? Ô, Jane, eu nem deixei você ler porque eu tô indo por versículo aqui, tá? Nós estamos continuando aqui por versículo, ó, no 18, tá, gente? Ó, mesmo quando não havia motivo para ter esperança, Abraão a manteve, né? Crendo que se tornaria o pai de muitas nações. Por quê? Se Deus lhe tinha dito, esse é o número de descendentes que você terá, então tá dito. Então, assim, mesmo não tendo motivo nenhum para ter esperança, Abraão creu. Será que nós vamos passar por esses momentos também em nossas vidas? Muitas vezes nós vamos passar por esses momentos. Sabe, aquele momento de desesperança, aquele momento que parece que tá tudo perdido. Mas não é porque a gente não tem esperança que a gente não vai continuar crendo que a promessa de Deus continua viva e ela não vai parar. Porque se Deus prometeu que ele teria uma grande nação e seria o seu filho, a sua descendência, o filho de suas entranhas, então agora o próprio Senhor que prometeu isso está pedindo esse filho e aí parece que a esperança está se esvaindo. Opa, então como que eu vou ter uma grande nação, uma grande descendência, sendo que o Senhor está pedindo meu filho? Porém, se foi o Senhor que falou que eu vou ter essa grande nação, eu vou ser pai de muitos filhos de uma nação grande, então eu vou ser pai, né? E tá dizendo aqui, ó, então, cadê? Vamos lá, continua aqui no 18. No 18, parte B. Pois Deus lhe tinha dito, esse é o número de descendentes que você terá. 19. E sua fé não se enfraqueceu, embora ele soubesse que, aos 100 anos, seu corpo, bem como o ventre de Sara, já não tinham vigor. Então, aqui está falando, né, antes ainda de quando ele recebeu a promessa e que, olhando para ele, olhando ao redor, não tinha chance nenhuma daquilo que Deus está falando acontecer. Será que você já parou em algum momento e começou a pensar em algumas promessas que Deus já fez sobre a sua vida e você olha ao seu redor e fala assim, eu não sei como vai ser, porque olhando ao meu redor eu não vou conseguir, eu não tenho condição nenhuma, nem financeira, nem psicológica, nem de sabedoria, nem de capacitação para ser essa pessoa que o Senhor está falando que eu vou ser, para ter essas coisas que o Senhor está falando que eu vou ter, para estar neste lugar que o Senhor falou que eu vou estar. Mas, independente da circunstância, independente de eu ter condições de ter, se Deus está falando que eu vou ter, que eu vou ser, então eu vou ser, eu vou ter, eu vou crer. Porque é na fraqueza que manifesta o poder e a glória de Deus. É nas minhas incondições que o Senhor vem com a condição dele. E que o Senhor coloca e traz. Então, assim, que a nossa fé, assim como Abraão, não se enfraqueça, mesmo sabendo que a minha condição não tem a mínima chance dentro das minhas condições, mas dentro das condições do Senhor, poderoso, maravilhoso, aquele que te chamou, aquele que te escolheu, aquele que te levantou, aquele que, sabe, tem seu nome gravado nas palmas de suas mãos. Na condição dele já está pronto, já está feito, você já é.
Entende? Então, assim, a gente precisa subir o nível da nossa fé quando chegam os momentos de circunstâncias diferentes, são níveis de fé. Nós falamos disso já, vou repetir, níveis de fé. Porque uma coisa é eu ter níveis de fé para uma dor de cabeça, outra coisa eu vou passar por uma cirurgia ou um câncer, e níveis de fé para esse câncer. Então, assim, são níveis de fé. Então, quando as condições são improváveis, o meu nível de fé aumenta e o Senhor vem com resposta. Né? Então, são níveis de fé. E a minha fé não pode olhar para a circunstância. Porque quando eu olho para a circunstância, eu vou crer na circunstância. Lembra que Jesus falou para Pedro, quando vinha a tempestade? Pedro, olha para mim. Não olhe para os ventos. O que aconteceu? Enquanto Pedro olhava para Jesus, ele caminhava sobre as águas. A partir do momento que Pedro resolveu olhar para a tempestade, para as ondas, então ele sucumbiu. Entende? Então, assim, olha para mim, Pedro. É o que o Senhor está falando essa noite. Olha para mim, Iranilda. Olha para mim, Patrícia. Olha para mim, Fran. Olha para mim, Jane. Olha para mim. Lembra-te das promessas que eu fiz a você, a sua casa, a sua família. Lembra-te. Traz à memória o que te dá esperança. Lembra-te. Lembra-te. Não esmoreça na sua fé. Porque eu sou o Deus que faz circunstância. Do nada. Nós lemos aqui. Do nada, ele faz. Cadê? Me ajudem aí, que eu sei que nós lemos aqui. Em algum lugar nós lemos aqui, que o Senhor fala assim, que do nada ele faz. Um pouquinho antes de onde digitar. Se vocês lembrarem aí, falem para mim. Se vocês voltarem aí. Eu sei que tem um versículo aqui que está falando que do nada ele faz. 18, aliás, 38. 18. Não. 18? 17, desculpa. Ah, então tá aqui. Não, 17 não. É no 17? Tá. 17 parte B, tá certo. Isso mesmo, ó, conforme aparece as escrituras, eu fiz pai de muitas nações. Isso aconteceu porque Abraão creu no Deus que traz os mortos de volta à vida e cria coisas novas do nada. Nada. Então, se ele precisar fazer novo, ele faz na sua vida. Se ele precisar criar do nada, ele cria em nossas vidas. Ele vai criar as circunstâncias que for necessárias para que o propósito dele se cumpra sobre mim e sobre você. Ele vai criar as circunstâncias necessárias, favoráveis. Não importa o quão desfavoráveis tenham sido as circunstâncias. Creia em nome de Jesus, minha amada. Creia que o Senhor está fazendo com que as circunstâncias fiquem favoráveis ao seu respeito. Se você crer, se você se posicionar, se você obedecer, as circunstâncias ficarão favoráveis sobre ti, sobre a promessa que ele tem feito sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Enfim, o Senhor é Deus que pode fazer do nada novas coisas. Amém? Vocês creem? Amém? Posso ouvir um amém aí, igreja? Amém. Eu sei que vocês estão falando amém aí, eu sei. Então, é isso, sabe? A gente... Ai, Senhor, que o Senhor possa aumentar a nossa fé nessa noite, em nome de Jesus, que nós possamos crer, que nós possamos nos posicionar, que nós possamos realmente não olhar para as circunstâncias, nem para o mar revolto, nem para as tempestades da vida, mas que nós saibamos que aquele que prometeu, aquele que começou a boa obra, é fiel para cumpri-la, para continuar. Tá? Então não existe circunstâncias infavoráveis que ele não pode tornar favorável para nós, para cumprir aquilo que ele mesmo prometeu. Amém? Vamos lá. Continuamos aqui. Eu acho que eu parei no 20. Vamos lá. Em nenhum momento a fé de Abraão... olha só. Em nenhum momento a fé de Abraão na promessa de Deus vacilou. Olha que maravilha! Que nós possamos, assim, pegar assim, como uma chave para nossas vidas hoje. Em nenhum momento, a fé de Abraão, na promessa de Deus, na promessa que Deus havia feito para ele, vacilou. Na verdade, olha só, ela se fortaleceu
E com isso, ele deu glórias a Deus. Olha que maravilhoso. É por isso que Abraão é o pai da fé. A fé dele, além de não ter vacilado, né, naquilo que o Senhor tinha prometido a ele, ela ainda foi fortalecida. Não, se o Senhor está falando isso, então assim, eu vou fortalecer a minha fé. Não importa a circunstância, não importa se eu já tenho 100 anos, se a minha esposa tem 90, não importa se eu estou sem emprego, se eu estou com emprego, não importa se eu tenho dinheiro, se eu não tenho, não importa se eu tenho estudo, se eu não tenho, não importa se eu tenho capacitação, se eu não tenho, o que o Senhor falou para mim vai se cumprir. Obviamente que eu vou me posicionar naquilo que o Senhor tem pedido, obviamente que eu vou me obedecer e crer naquilo que Ele tem falado para mim. E aí, isso vai me fortalecer, vai fortalecer a minha fé ainda em Deus, e com isso eu vou continuar adorando e glorificando o nome do Senhor, porque Ele deu glórias a Deus. Abraão, 21, Abraão estava plenamente convicto de que Deus é poderoso para cumprir tudo o que promete. Por isso, por sua fé, ele foi considerado justo. E quando Deus considerou Abraão justo, não fez apenas para o seu próprio benefício. Olha que interessante isso, gente. Quando o Senhor nos torna justo, Ele não considera apenas nós. Ele não faz isso só por nós. Olha só, não tem a ver os propósitos, os planos de Deus, não é somente sobre mim, sobre a minha pessoa, mas é sobre a minha descendência, sobre a minha geração, sobre as pessoas que estão ao meu redor. Olha só. Cadê? Vamos lá. Enquanto Deus considerou Abraão justo, não o fez apenas para seu próprio benefício. As Escrituras dizem, que foi também para nosso benefício. Olha isso! Então, quando somos justos, quando cremos, quando fomos justificados por Deus, não foi apenas ao nosso respeito, mas também a respeito de outros. Novamente, eu falo, a respeito da nossa descendência, porque toda a descendência de Abraão foi justificada também, teve benefício através dele, através da fé dele, né? As Escrituras dizem que foi também para nosso benefício, no capítulo 20, versículo 24, pois elas garantem que também que também seremos considerados justos, por crermos naquele que ressuscitou dos mortos, Jesus. Então, nós crendo que Jesus ressuscitou dos mortos, nós também somos justificados. Nosso Senhor, né? Jesus Cristo, que ressuscitou dos mortos, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por causa dos nossos pecados. E foi ressuscitado para que fôssemos declarados justos diante de Deus. Amém. Aleluia. Olha quanta coisa boa, né? Quanta coisa gostosa de aprender, né? De ouvir. Quanta revelação aqui do Senhor sobre as nossas vidas nessa noite. Então, assim, quando nós persistimos aí em fé, né? Em confiança, em perseverança, não é apenas a nosso respeito, sabe? Isso é uma coisa que o Senhor tem falado há muito tempo já, né, para a gente entender, porque às vezes a gente pensa que é só nós os envolvidos, né, em questão. A gente está tão acostumado assim com o nosso umbigo que a gente acha que tudo é nosso respeito, né? Até as promessas do Senhor. O Senhor me prometeu, eu vou. Não é só sobre você, é sobre toda a sua geração, né? É sobre e a desistência também, viu? A desistência também, você já parou para pensar? O quanto a sua descendência, o seu legado poderia receber com o seu posicionamento de hoje, seja ele qual for? Que se você desistir hoje, você também está deixando um legado de desistência, onde muitos poderiam usufruir daquilo que Deus tem para a sua vida e não vão usufruir porque você desistiu? Olha a responsabilidade sobre as nossas vidas também. É muito lindo tudo que nós ouvimos aqui,
Mas se a gente também não se posicionar, não crer, né, e não der continuidade, a gente vai estar assim, ó, é um legado aqui, ó, de fracasso também, né? Vocês querem, Fran, você quer falar, quer comentar alguma coisa? Traz alguma coisa? Quer? Vamos lá. Hoje a gente está com um tempinho. Você quer falar alguma coisa? Não? Jane, quer falar alguma coisa a respeito disso? A respeito do que você falou sobre, né, deixar um legado, eu estava até falando hoje com uma pessoa da minha família sobre isso, porque às vezes a gente fala muito, né, em deixar um legado, e a gente fala em legado, tipo assim, ai, coisas boas, né, e tal, só que a gente nunca para pensar exatamente isso, né, e nós duas começamos a conversar sobre isso, e a gente falando, meu Deus, né, de coisas que veio, né, dos nossos avós, que foi um legado que foi deixado, não só de coisas boas, né? E eu falei para ela, até agora, uns 20 minutos antes da reunião começar, eu falei para ela assim, eu falei assim, olha, Deus é tão bom, né, que a gente hoje consegue enxergar isso, nós conseguimos, né, pela misericórdia do Senhor, ver e colocar um basta, colocar parar aqui, da gente não passar isso para os nossos filhos, porque o legado ele é tanto, né, de coisas boas, né, de exemplos, mas como também de coisas ruins, né? Você começar as coisas, não terminar várias coisas, né? Então, assim, isso é tão sério que às vezes a gente, a promessa, legado, a gente pensa tudo que é bom, tudo que é maravilhoso, mas tem tantas coisas que envolvem isso, né, que a gente precisa parar. Por isso que a palavra fala que a gente precisa meditar, né, que quando você para ler, né, você vê todos os detalhes, né, tantas coisas boas que, né, quem não quer, né, Abraão, quando foi chamado, né, pai das nações, nossa, tipo, uau, pai de nações, tem isso reflete até nos dias de hoje, né, mas teve mais coisas que foi envolvida nisso, né, as coisas que Abraão passou, e às vezes a gente olha só o bom, ai, que maravilhoso, ai, eu queria ser Abraão, pai de nações, lembrado até hoje, mas, né, a gente precisa mesmo ver se a gente está preparado com aquilo, se a gente está obedecendo, né, aquilo, o que a gente está deixando para os nossos filhos, e não só para os filhos, né, mas para as pessoas ao nosso redor. É muito profundo isso, muito interessante da gente estar conversando exatamente sobre isso. E exatamente, porque a gente tem que pensar no legado, na parte boa, daquilo que a gente pode mudar a partir daqui, e também daquilo que a gente pode parar a partir daqui. Então, assim, minha mãe era assim, minha avó era assim, minha bisavó era assim, e você, em nome de Jesus, não vai ser assim. A não ser que, não, olha, minha bisavó é mulher de fé, orava, minha mãe continua sendo mulher de fé, então eu vou continuar sendo mulher de fé porque é um legado bom sobre a minha vida. Eu quero isso, eu quero esse legado para mim. Mas aquilo que não é bom, que pare em você agora, em nome de Jesus, para que não continue. A gente vê na Bíblia, né? A gente viu aqui, né? Mais especificamente Abraão. Mas se a gente lê Reis, a gente vai lá ver um rei. E esse rei, né? Não vou lembrar dos nomes agora, tá? Josias tinha tantos reis lá. Este rei fez o que era mal aos olhos do Senhor. E o seu filho, fulaninho, reinou por 40 anos. E este fez o que era mal diante do Senhor. E o fulaninho, que é filho do fulaninho, este fez o que era mal aos olhos do Senhor. Então, se a gente for ler, né? Reis é interessante por causa disso. A gente vê os reis que reinaram sob a direção do Senhor, né? E que muitas vezes alguns reinaram, depois o filho dele não reinou, às vezes morreu mais cedo e o filho não foi, né? Não pegou o legado do pai. E alguns outros que foram assim, né? Esse rei fez o que era mal aos olhos do Senhor. Aí o outro, e esse fez o que era muito, muito mal aos olhos do Senhor. E a gente vê até sendo pior, um pior que o outro, né? Então, realmente a gente pode falar, Fran.
Já que você liberou hoje. Hoje eu tô de boa, o capítulo foi curtinho, a gente... Não, mas é que vocês falando sobre isso, essa questão do legado, e a gente tem uma tendência, a nossa carne, as nossas repetições, na verdade, a gente tem uma tendência muito grande a repetir aquilo que é bom e aquilo que é ruim também, né? Até porque o nosso cérebro processa isso ao longo de uma vida. Então, até mesmo coisas que a gente não quer repetir, se a gente não tiver uma disciplina espiritual e também práticas, né, na vida cotidiana, a gente vai acabar, às vezes, repetindo, né? E aí, o que me chamou a atenção aqui, tipo, pra gente, de repente, se manter firme e não ser repetitivo num legado ruim ou não esmorecer na fé, foi o que está escrito lá no 19, que me chamou a atenção, que na minha versão é a NVI, até tô com as duas aqui, mas eu vou ler na NVI, que fala assim, ó, que sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade. Ele reconheceu que o corpo estava sem vitalidade e que o ventre de Sara estava sem vigor. Aí ele fala assim que, né, ele reconheceu. Então, assim, existia uma circunstância real e que ele estava vendo. Ele reconheceu que ele não tinha vitalidade e que o ventre de Sara estava sem vigor. Então, reconheceu, ele viu, tinha uma circunstância, era real. Mas aí vai dizer, né, que mesmo assim não duvidou e nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Então, me chamou muito a atenção isso, porque ele reconheceu algo que era real, estava ali, estava na frente dele. Era uma verdade aos olhos dele. Mas ainda assim, ele não duvidou, né? E aí fala que ele, estando convencido plenamente. Então, acho que é uma chave na nossa vida, né? Da gente ver algo, reconhecer. É real, mas ainda assim eu vou confiar, né? E plenamente, de todo o coração. Não é aquilo que os meus olhos veem, não é a verdade daquilo que o Senhor está fazendo. Né? Então, acho que para a gente não repetir, para a gente conseguir se manter, ainda que aquilo seja real e que às vezes a gente pegue se fazendo, repetindo, né? Eu crer plenamente na promessa de Deus e caminhar sobre ela, né? E eu achei bem interessante por isso, porque muitas vezes a gente vai se deparar com coisas que elas são reais, elas estão na nossa frente. É verdade. Aos nossos olhos é. Né? Mas apesar disso, eu vou crer plenamente no Senhor. Exatamente que fala a nossa versão fala exatamente isso, ó. Abraão estava plenamente convicto, né, de que Deus é poderoso para cumprir o que promete. Então, assim, ó, é real a minha situação? É real a minha situação. Mas aquilo que o Senhor falou é mais real ainda do que a minha situação, do que o que eu vejo, né? É mais real ainda. E aí ele continua crendo sim. Com certeza esse versículo é uma chave em nossas mãos essa noite, sabe? A convicção de que Deus é poderoso para cumprir, a plena convicção de que Deus é poderoso para cumprir tudo aquilo que ele promete. Então, assim, é uma chave para as nossas vidas, é uma chave para a gente guardar no nosso coração, e não só guardar, como a gente sempre vem falando aqui, viver essa palavra, viver, né? Viver, ter essa convicção. Eu vou viver as promessas do Senhor. Não importa a circunstância, não importa o que eu estou vendo. Não importa, porque, de fato, os nossos níveis de pele sobem exatamente isso, né? A gente olha para o nosso redor e fala assim, é o que eu estou vendo. Mas eu sei que no plano espiritual, naquilo que o Senhor está fazendo, é mais real do que o que eu estou vendo. Porque o Senhor falou que vai fazer, então o Senhor vai fazer. Eu quero ter plena convicção no meu coração, que nós possamos, em nome de Jesus, a partir desta noite, alcançar essa plena convicção em nossos corações, de que o Senhor
é fiel, é poderoso, né? Como diz a nossa versão aqui, ó, Deus é poderoso para cumprir tudo aquilo que promete, seja qual for a versão. Ele é poderoso, né? Para cumprir tudo aquilo que ele promete. Rodri, na Almeida, revista e atualizada, o versículo 19 fala assim: e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, tendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara. Meu Deus, né? Quando a gente para e pensa, né, amortecido, você já não sente mais, está dormente, está amortecido, né? Precisamos exercitar a nossa fé, né? Porque às vezes tem coisas que a gente olha e fala, se ele já morreu, não tem mais jeito, não tem mais jeito. E a gente não tem fé, fica ali, né, vê com os nossos olhos e não consegue, não tem fé, né, de olhar com os olhos da fé, não, mas se Deus falou, porque tem ainda, né? E às vezes a gente fica ali na tristeza de ver, não tem mais jeito, acabou, é aquilo ali, pronto. É o meu versículo-chave de hoje, esse. Sempre tem um que fala com a gente, assim, muito, né? Uau. É verdade. E é isso, vamos caminhar nessa palavra aqui, viu? Nosso estudo é para isso, é para abrir a mente, para a gente caminhar na palavra do Senhor, naquilo que Ele tem falado para nós, né? Mas antes que eu me esqueça, Adri, só mais uma coisinha. E por isso que é muito importante, meninas, se vocês, quando forem ler a Bíblia, talvez leia só 2, 3 versículos, mas leiam em versões diferentes da Bíblia, né? Porque a minha NVT fala uma coisa, a NVI da Fran falou outra, a Almeida falou outra que para mim fez muito sentido na minha mente lendo nessa versão, né? E hoje, né, graças a Deus, muitas de nós não temos, né, condições de comprar, ter aí 5, 6, 7, 8 Bíblias em versões diferentes, mas nós temos o celular que tem o aplicativo da Bíblia, que ali tem inúmeras versões, né, de graça, que a gente pode baixar ali mesmo e tá, né, comparando uma versão com a outra, porque faz toda a diferença. Às vezes, para mim, numa versão, né, é uau, mas para você pode ser uma outra. Então, estudar, né, um versículo, em várias versões, tenho certeza que numa delas, né, algo vai falar com você, vai abrir os seus olhos, né, trazer mais entendimento. E eu tenho aprendido muito lendo a palavra do Senhor assim. Não, é muito bom ter várias. No celular eu já fico com 2, porque tem né, você pode dividir, deixar uma em cima e outra embaixo, então eu já fico com uma em cima e uma embaixo. Às vezes eu fico com a King James e com a revista atualizada, que é a que nós estamos mais acostumados desde sempre, né? E depois tenho aqui também a NVT, né? Que nós estamos, né? NVT. E mais a NVT. Então, assim, eu gosto também de passear ali para ver de fato o que cada um está dizendo, que está dizendo tudo a mesma coisa, mas em palavras diferentes, e que às vezes essa palavrinha entra assim como né? Como uma chave em nossa mente, nosso coração, né? Salta aos nossos olhos. Então, é importante, sim, é importante abaixa aí o aplicativo, se não consegue ter as versões em casa ainda, né? É gostoso ter também, mas se não tiver, se não for possível ainda, né? Se não puder investir ainda nisso, que seja pelo menos ali pelo celular, já faz diferença, já, né, mostra ali alguns pontos diferentes, já fica mais interessante de ler também, né? Que você pega um versículo ali, mas eu não entendi direito o que está falando aqui. Aí você vai numa outra versão que fica mais claro, mais objetivo, aí você fala, então é isso. Né? De vez em quando eu leio aqui para vocês a TPT, que é a Tempest Translation, que nem tem tudo ainda, nem é só o Novo Testamento, o Cantares e Salmo, né? O Provérbios, eu acho também, né? Provérbios, isso,
Provérbios também. Isso. Ai, eu não vejo a hora de ter ela inteira. Eu amo aquela versão, assim, dependendo do que eu vou ler, eu já corro lá, já traduzo, né? Porque tem que traduzir, que a gente não tem tudo aqui ainda. Parece que ia sair essa parte, né? Traduzida em português, não sei se já saiu, né? Mas que saiu, eu quero, nem que for a parte, né? Essas partes, mas é muito bom, fica muito interessante. Sim, sim. E a gente vai, é assim que a gente vai aprendendo, é assim que a gente vai estudando, né? E hoje em dia, graças a Deus, o Senhor tem nos abençoado, né? Eu lembro que na minha época de menina, né, adolescente, meus pais tinham sempre, era toda segunda-feira, grupo de convívio, né? Na época a gente chamava de grupo familiar, e né, se reunia ali as pessoas que moravam ali no bairro, e era tão gostoso, né? E hoje o Senhor tem nos abençoado com o online, está aqui cada uma de um lugar, cada uma num estado, na sua casa, e a gente, né, consegue ler a palavra juntas, estudar juntas, versões diferentes, e então, assim, hoje a gente tem essa liberdade, né, e esse tempo de sentar e aprender e buscar, e eu acredito que nós precisamos usar mesmo esse tempo, estar aqui, buscar, porque, como fala aquele versículo, a quem muito é dado, muito é cobrado, né? Porque aquele dia lá no céu o Senhor vai falar assim, não tem desculpa não, tinha várias Bíblias de graça na sua mão todos os dias. Então, assim, né? Que eu não sabia, mas estava lá na Bíblia, estava escrito lá. Querida. É verdade. E é tão engraçado que hoje a gente, às vezes, conversando com algumas pessoas, eu falo algumas coisas e cito alguns versículos da Bíblia, a pessoa fala assim, isso está na Bíblia? Eu falo, Jesus, crentes de muito tempo, de muitos anos, eu falo assim, tá lá, mando uma fotinho para a pessoa depois. E tem muitas coisas, assim, até esse final de semana isso aconteceu, a pessoa falou assim para mim, uau, eu não sabia, né, mas, né, a gente não vai ter desculpa naquele dia, né, por isso que a gente precisa ler. Porque, Jane, chegou o tempo da gente parar de terceirizar a palavra, né, a gente ir lá e beber da fonte. Vamos parar de beber fonte contaminada, em nome de Jesus? E exato. Vamos na fonte que é Jesus, a palavra de Deus já é uma água pura, cristalina, transparente, nós temos o Espírito Santo para nos ensinar. Então vamos parar de terceirizar a palavra, é por isso que muitos não conhecem, é por isso que muitos não sabem, é por isso que a Jane escutou, uau, eu não sabia que estava escrito, porque são pessoas que terceirizam a palavra, elas só ouvem no domingo, o dia que vai para a igreja, lembra que a gente falou semana passada? O dia que vai para a igreja, escuta lá o pregador. E se o pregador passou por uma água lá que contaminou, vai chegar no ouvido dela contaminada. Ela não sabe se aquela água é pura e cristalina. Então, para ela saber, e só para ela saber se é pura e cristalina, ela tem que conhecer também. Lembra dos bereanos? Para quem não escutou o estudo de Atos, vamos voltar em Atos, Jane? Vamos voltar em Atos. Vai lá e aprende com os bereanos. O que os bereanos fizeram? Eles receberam a palavra com muito temor, tinha uma palavra que eu estou lembrando, mas eles receberam com muita aptidão, com muito temor a palavra que veio de Paulo, né? Porém, eles receberam, eles estavam com a mente aberta para isso, a palavra fala que a mente deles estava aberta para receber, né, a palavra de Paulo, né, porque eles não conheciam a palavra de Deus ainda, e amém, o Senhor vai levantar muitas pessoas para abrir, para falar para você, para te ensinar, mas o que eles fizeram? Beleza, Paulo, maravilhoso isso que você está falando para a gente, mas onde que está escrito? Você está se baseando em quê? Então, assim, nós estamos nos baseando em Romanos 4, tá? Pode falar. Né? Foi bem claro, né? Eu não estou tentando ver, que acho que eu não marquei aqui, mas fala assim que eles foram ler as escrituras, né, para se certificar de que aquilo era realmente parte das escrituras. Ai, como eu queria achar. Peraí, eu vou achar.
Eu vou achar, peraí. É mais para o final, não é para o começo, não. Aqui, Barnabé, não é aqui também ainda. Dirige aos gentios. Achei, Dri. Aqui, pode falar. 17 e 11. Isso. Ao anoitecer, os irmãos enviaram Paulo e Silas a Bereia. Quando lá chegaram, foram à sinagoga judaica. Os judeus que moravam em Bereia tinham a mente mais aberta que os de Tessalônica, e ao ouvirem a mensagem de Paulo com grande interesse, todos os dias examinavam as escrituras para ver se Paulo e Silas ensinavam a verdade. Olha isso, gente, é isso. Não se esqueçam dos bereanos. O que eles faziam? Eles ouviam todos os dias a palavra de Paulo com muito interesse, com a mente aberta. Com a mente aberta. Porém, todos os dias examinavam as escrituras para ver se Paulo e Silas estavam falando a verdade. Então é isso que nós vamos, igreja, em nome de Jesus, parar de terceirizar aí. É muito gostoso ouvir, sim, as mensagens do Senhor, né? Homens e mulheres, assim, usados pelo Senhor, né? Alguns sim, outros não, né? Alguns, infelizmente, a água passa aí e vem contaminada, então por isso que a gente precisa ter muita atenção, porque nós estamos vivendo tempos assim, tempos difíceis, e a gente tem que tomar cuidado para não... Porque às vezes vão oferecer uma água contaminada para a gente beber. E se você não souber como que é a água verdadeira, como que você vai rejeitar a água contaminada? Entende? Como que você vai rejeitar uma água contaminada? Porque às vezes você olha, ela tá ali transparente, bonitinha, olhando assim. Né? Mas às vezes já passou por um caminho ali que contaminou a água. E aí? Como que eu vou saber? Se eu não souber da palavra verdadeira, da água verdadeira, eu vou tomar água contaminada, como se fosse uma água verdadeira, como se fosse uma água pura. Entende? Então nós temos que tomar cuidado, sim, e começar a realmente buscar na fonte, né? Na fonte de águas vivas, da água cristalina, né? Dai-me de beber, pois tenho sede, né? Então, assim, ele tem muita água. Então, vamos buscar na fonte, né? Não quero mais buscar em outras fontes. Esse é o desejo do nosso coração. Nós não queremos buscar em outras fontes, nós queremos buscar na fonte verdadeira, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que morreu por nós e aquele que nos justificou pela fé. Amém? Amém. Amém, meninas. Ai, que delícia. Ai, que delícia, que bom a gente ler juntas, né? E aprender juntas. É tão gostoso, é tão gostoso. Eu sou muito grata ao Senhor por esse tempo que Ele tem preparado para a gente, né? Estar juntas, aprendendo juntas. Que chega no final, a gente fica querendo falar mais um pouquinho, mais um pouquinho. Mas é isso. A gente chega aqui assim, ó, tudo cansadinho, pó do pozinho. Aí a gente vai se renovando com cada palavra. Nossa, olha, dá para falar mais 1 hora ainda aqui. Verdade. Só o Senhor fazendo as coisas. Só. Dri, pode fazer uma oração para nós então, amiga, para nós encerrarmos? Amém. Vamos lá. Senhor, te agradecemos por esse tempo, obrigada pela tua palavra que nos renova, que nos ensina, que renova nossa mente, nosso coração, ó Pai, que nós possamos guardar a sua palavra em nosso coração para não pecar contra ti. Senhor, que nós possamos, Senhor, te obedecer, que a palavra, Senhor, que nós lemos nessa noite, Senhor, que veio de encontro com o nosso coração, Senhor, nós possamos replicar em nossas vidas, Senhor, crendo que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos, que o Senhor é poderoso para cumprir as tuas promessas em nossas vidas, assim como Abraão não vacilou, assim como ele creu plenamente, convicto que o Senhor faria, independente da circunstância, independente do seu corpo amortizado, né, o seu corpo já envelhecido. Senhor, ele creu que a promessa que o Senhor fez
fez não falharia, que nós possamos crer, independente da nossa circunstância, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que nós possamos crer que Tu és Deus para fazer infinitamente mais, ó Pai, que nessa noite a nossa fé tenha crescido e venha a crescer ainda mais, cada vez mais, Senhor, aumentando aí o nosso nível para, Senhor, Te agradar, ó Pai, para, Senhor querido, crer cada vez mais que Tu és fiel e que o Senhor vai cumprir tudo aquilo que tem prometido a cada uma de nós, a nossa casa, e que nós possamos nos posicionar em Ti, ó Pai, para que nossa descendência, o nosso legado continue recebendo, Senhor, as promessas que o Senhor fez para nós e que começará se cumprindo em nossas vidas, Senhor, e continuarão de geração em geração, ó Pai, até que o Senhor venha, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meninas. Meninas, muito obrigado por cada uma de vocês que estiveram aqui, separaram esse tempinho para estar juntas, e aquelas que não puderam também, obrigada por estar assistindo, que essa palavra venha falar com vocês o tanto que falou com a gente nessa noite. Amém, meninas? Um beijão para vocês, Deus abençoe, e a gente se vê na sexta-feira. Amém. Beijo. Bye. Bye, bye.